aqui mais uma vez. Agradeço muito o convite que me foi feito. Eu estive aqui em agosto e começo dizendo que fiquei impressionado com essa renovação do quadro do SEBRAE, no momento em que o Brasil inteiro passa por uma crise profunda em todos os aspectos. Então, certamente, eu estive aqui para falar sobre ética, para explicá-los. Eu me sinto muito bem de estar presente. O tema de hoje é uma das principais virtudes de qualquer trabalho, de qualquer organização social, de qualquer atividade. O tema proposto foi o trabalho em equipe, em todos os aspectos. O trabalho em equipe profissional, o trabalho em equipe familiar, o trabalho em equipe no bairro, na comunidade, na igreja, no partido, no clube. Então, o trabalho em equipe depende de uma virtude específica, a virtude da colaboração, da cooperação. Para abordar esse tema, eu tinha em mente duas formas básicas no campo da ética. Eu sou professor de ética, de filosofia moral. A primeira delas seria explicar a vocês, tentar mostrar o que são as virtudes cardeais. A tradição clássica, desde os gregos, romanos, cristãos, organizaram 4 virtudes cardeais: a temperança, a fortaleza, a prudência e a justiça. São virtudes que nos acompanham no dia a dia em todas as situações. Se nós não formos temperantes, corajosos, prudentes e justos, o nosso trabalho em equipe desandaria. Então, de imediato, eu pensei em fazer uma palestra sobre isso. Vou explicar cada uma dessas virtudes. Depois eu pensei, não, o trabalho em equipe depende de uma virtude específica, que é a da liderança. O trabalho em equipe depende de um maestro. Não adianta ter uma excelente orquestra com os maiores instrumentistas do mundo, da cidade, sem um excelente maestro. Depois eu pensei, não, a virtude da liderança é importante, mas mesmo assim me ocorreu uma terceira abordagem, que foi a que eu escolhi. Eu vou apresentar a vocês hoje uma nova teoria ética chamada teoria mimética. Eu vou explicar a vocês o que é o complexo de gestão, que, a meu ver, explica muito bem a nossa dificuldade no trabalho de equipe. E, reconhecendo essa dificuldade, a gente teria a capacidade de superá-la e ter um bom trabalho de equipe. Por isso, a minha apresentação tem 2 partes. Eu vou explicar o que é a virtude da colaboração, de forma breve, sucinta, até porque acho que não será novidade a ninguém o que eu vou falar na primeira parte, que é uma introdução. E uma segunda parte eu vou abordar a partir de uma obra recentemente publicada no Brasil, chamada Espertos como Serpentes, Manual de Sobrevivência no Mercado de Trabalho. Que é um livro que não tem nada de autoajuda, que é um livro que não é um livro bobo, ao contrário. É um livro extremamente sagaz, extremamente perspicaz, inteligente. E eu vou mostrar, vou demonstrar. Muito bem, uma abordagem ética depende do estudo das virtudes. As virtudes são atos, atitudes, hábitos que formam o nosso caráter, que nos conferem uma personalidade moral. Então, a virtude é o modo que nós temos para avaliar as nossas condutas, para avaliar as nossas atitudes. Então, sempre que nós sentamos para tomar um café ou para almoçar, nós tendemos a descrever certas ações e, ao mesmo tempo, a avaliá-las. E nós dissemos assim: você viu que coisa boa a pontualidade do nosso colega? Ou você viu como é ruim o atraso recorrente desse nosso colega? Nós estamos fazendo, nessa simples frase, 2 coisas: descrevendo uma ação, de chegar no horário ou chegar depois, e julgando essa ação. É bom a pontualidade e ruim o atraso. Até uma coisa grave, como a corrupção ou um crime. Então, a virtude
virtude é exatamente o critério que nos permite avaliar a nossa ação. Então, nós sempre avaliamos a ação com base numa virtude. E o Código de Ética, de Conduta Ética do SEBRAE, que nos ajuda a ter uma noção objetiva, comum, compartilhada dessas virtudes, porque não são virtudes individuais, não são virtudes relativas à minha identidade moral, mas é uma virtude que me constitui como um colaborador do SEBRAE, começa dizendo exatamente que nós todos temos essa condição. Todos aqui que trabalham no SEBRAE são colaboradores. Isso é muito interessante, porque desde os conselheiros, os dirigentes, os empregados, até os estagiários, aprendizes e trainees, todos esses estão na mesma função institucional de colaborar para o mesmo fim institucional, para o mesmo objetivo do SEBRAE, que é, obviamente, promover o empreendedorismo das micro e pequenas empresas. Então, nesse sentido, tem uma igualdade fundamental aqui. Uma igualdade que todos estão na mesma equipe, de que todos estão com o mesmo objetivo. E que, num ponto de vista simples, todos ganham ou todos perdem. Então, no primeiro momento, a gente tem que pensar que estamos numa mesma equipe, no mesmo barco, por assim dizer, no mesmo time. E que se sair o gol, o goleiro comemora demais. Assim como o atacante comemora muito se o goleiro defender um pênalti. Embora não tenha participado diretamente dessa atitude. Então, ao chamar todos os funcionários, todos os trabalhadores de colaboradores, o Estatuto de Conduta Ética do SEBRAE determina um princípio moral louvável, que é o da igualdade. Então, esse é o primeiro ponto importante. Agora, essa igualdade não quer dizer uniformidade. Não quer dizer que todos sejam iguais do ponto de vista intelectual, que todos sejam iguais do ponto de vista social e que todos sejam iguais do ponto de vista profissional. Ao contrário, para que haja trabalho em equipe tem que haver diferença, diversidade, heterogeneidade. Deve haver uma divisão racional de trabalho, porque nem todos podem fazer tudo. Não é possível que todos façam toda a cadeia institucional do SEBRAE. Por isso há uma divisão. E essa divisão é muito boa, porque essa divisão otimiza, essa divisão dinamiza e desenvolve muito mais, porque nós nos tornamos especialistas, habituados e acostumados a desenvolver e experientes nessa ação específica. Então vejam, o raciocínio: igualdade inicial ou fundamental, depois diferença, divisão racional do trabalho, mas agora vem a dificuldade inerente a uma organização baseada na igualdade e na diferença. A dificuldade é porque eu não acompanho tudo e eu me torno dependente dos outros. O meu trabalho depende do trabalho dos outros. E por isso a minha excelência profissional, a minha eficiência e o meu sucesso depende dos outros. E portanto eu estou apto a culpar os outros pela minha frustração. O atacante está disposto a lavar as mãos e dizer assim: não ganhamos por causa do goleiro, por causa do zagueiro, por causa do volante. Bem, ele não meteu nem o gol, mas a culpa não é dele. E é esse complexo de gestão, é essa dificuldade no trabalho em equipe que eu vou tratar na segunda parte da palestra. Então, igualdade, diferença, interdependência. Tá? Interdependência. Por que interdependência? Não é só o inferior que depende do superior. O superior também depende do inferior. E isso pode gerar muita animosidade. Isso pode gerar muita soberba, muito orgulho, muita vaidade de quem considera o trabalho inferior mais fácil, mais simples, portanto, menos suscetível de ser realizado com imperfeição. E, portanto, não aceitar que alguém erre num trabalho menos complexo ou mais simples. Isso, claro, pode desaguar numa crise, num problema de falta de trabalho em equipe.
profissões que não são virtuosas. O vício na ética não é a obsessão, como o drogadicto, alguém viciado em cigarro, então eu estou viciado em fumar. Não, o vício é aquela atitude que não alcança o esperado, o desejado, o fim da ação. Então o vício é aquilo que contraria a virtude. E qual é o vício contra o trabalho em equipe? Qual é o vício contra a virtude da cooperação e da colaboração? Nesse primeiro momento eu vou dizer que é o individualismo, o egoísmo, a falta de sentido de trabalho em equipe. O contrário, isto é, a ideia do meu trabalho, meu salário, meu horário, meu processo, meu cliente, minha unidade, minha mesa, meu documento. Esse pronome possessivo, excludente, que restringe a si a atividade, evidencia, expõe que esse homem não tem senso de trabalho em equipe. Porque o meu gol, o meu lance, o meu passe, o meu patrocinador. Né? Então isso atrapalha muito o trabalho em equipe. Esse é um problema a ser evitado, esse é uma espécie de vírus a ser superado. E na segunda parte eu espero ajudar melhor a entender esse problema. Então, a gente tem que, aproveitando uma imagem de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, nos considerarmos uma parte de um corpo. Isto é, nós somos interdependentes porque nós somos como as partes que formam o nosso corpo. E a mão não pode falar para o pé, eu não preciso de ti. A orelha não pode falar para os olhos, eu não quero a vista. O nariz não pode falar para a boca, eu não me relaciono contigo. Porque o sistema digestivo não pode falar para o sistema respiratório, porque cada um realiza uma parte diferente. Claro que deve haver uma cabeça, eu vou falar disso, que é o líder, que é o chefe, que é o coordenador, que é o gerente. Claro, tem a ver uma cabeça que coordene esse trabalho orquestrado. E para isso deve haver muito esforço na comunicação. Se o trabalho é um só, se nós somos uma parte de um corpo, veja essas metáforas, o mesmo time, o mesmo navio, se nós estamos diante de um objetivo comum, de um bem comum, que não é individual, que não é de cada qual, só de um, nós temos que nos esforçar por comungar e por uma comunhão muito profunda. Isso se dá na comunicação. A maioria dos desentendimentos vem de mal entendidos. Ou seja, eu não entendo bem, é um mal entendido que gera um desentendimento, uma ruptura, uma crise, quem sabe uma briga. E eu vou falar na segunda parte que isso é presente no cotidiano das corporações, em geral, não só com crimes ou com grandes escândalos, mas por meio da fofoca, que é o principal elemento de diagnóstico desse complexo de gestão dos autores que eu vou no livro dos autores que eu vou apresentar. Então esses autores nos dão uma visão muito clara e transparente que a falta de comunicação, a falta desse senso de trabalho em equipe gera um tipo de violência, um tipo de agressão que começa pequena, que começa na fofoca, que começa no disse-me-disse, que começa nas pequenas coisas, claro, que podem gerar grandes crises. Então, o princípio da administração pública, o princípio da publicidade, que hoje exige transparência no trato da coisa pública, e que é um princípio da administração privada em geral também, a ideia de uma gestão limpa e transparente, que todos estejam conscientes do processo que está ocorrendo, evita muito dos mal-entendidos que podem gerar desentendimento. Porque esse mal-entendido, nem trabalho em equipe, surge quando eu acho alguém inútil, surge quando eu acho alguém desimportante, surge quando eu digo, não, esse cara está só ocupando espaço aqui. Inclusive eu poderia ganhar o salário dele e fazer muito mais do que ele faz, e além do que eu faço. Inclusive eu fazer o trabalho dele, porque ele não faz nada mesmo. Então quando o organismo
da equipe não é bem assimilado, não é bem entendido por cada um dos participantes, gera um excesso de um e um déficit de outro. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque isso rompe com toda a estrutura. Então, quando o Código de Conduta Ética do SEBRAE fala, por exemplo, de um bom ambiente de trabalho, de respeito, de consideração, de um clima de coleguismo, de cordialidade, é exatamente para acabar, para evitar ou para exortar que nós não tenhamos um cotidiano marcado por apelidos, fofocas, disse-me-disse, afetos. Nós tenhamos objetividade profissional. O que não quer dizer formalismo, o que não quer dizer não valorizar a nossa personalidade individual, própria, a nossa capacidade inventiva, criativa, de empreender, de opinar, de ser quem somos. Não é frieza e distanciamento. Há uma crítica, por um lado, correta à burocracia. Que a burocracia é o governo dos papéis e dos escritórios frios, que não considera a individualidade, que não considera a particularidade de cada qual. E isso não é a burocracia, digamos assim, em tese. A burocracia é uma divisão racional do trabalho para potencializar a especialidade de cada qual. E dentro da minha especialidade, claro, eu posso inovar, eu posso desenvolver, eu posso... cada qual saberá como... E quando essa especialidade, quando essa ação não couber mais na especialidade, na unidade, deve-se sempre prezar pela virtude da comunicação com os outros membros. Então, seja os hierarquicamente superiores, seja hierarquicamente inferiores, sejam os horizontalmente iguais. Então, sem reuniões, nós tendemos também a considerar reuniões muitas vezes algo desnecessário, maçante, perda de tempo, mas a reunião é um local importante exatamente para a equipe sentar na mesa, preparando uma pauta do que quer falar, do que quer dizer, né, e participar, e nesse sentido democratizar, entre aspas, a gestão. O que não é romper com a hierarquia. Muito ao contrário, reconhecer os canais abertos pela própria hierarquia para se fazer entender, para se comunicar. Então, os vícios que atacam ou que atentam à virtude da colaboração são vaidade, orgulho, arrogância, soberba, afetação de superioridade, né? O cultivo de hábitos particulares que não são compreendidos pelos demais, mas principalmente a inveja e a rivalidade. A inveja e a rivalidade. E aqui nós entramos na segunda parte da palestra, que é a explicação do que vem a ser esse complexo de gestão e um modo possível de superá-lo, sabendo que nós só podemos superá-lo se nós soubermos o que é esse complexo de gestão. A inveja é um dos sentimentos, é um dos afetos, é um dos vícios morais mais estudados ao longo da história. Então, se nós tomarmos os grandes clássicos da ética, Platão e Aristóteles, por exemplo, os grandes clássicos da ética cristã, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, nós vamos ver que há milênios se reflete a respeito da natureza desse sentimento que nos leva a hostilizar os melhores, que nos leva a detestar os melhores, os bons, os virtuosos. E vejam que isso é um vírus que, inoculado no trabalho de equipe, o destrói. Porque se eu começar a ver alguém da minha equipe como um rival, como um inimigo, como um concorrente, eu não posso colaborar com ele. Ao contrário, eu vou passar o pé na primeira oportunidade. Provavelmente para ocupar o lugar dele. Esse é o complexo de gestão. Em poucas palavras, mas eu ainda vou explicar mais. Então, didaticamente organizando o objetivo central da palestra. Nós temos um trabalho de equipe em todas as áreas da nossa vida
E nós temos a possibilidade de neutralizar esse trabalho em equipe quando os membros no interior do grupo competem, rivalizam, se opõem. Então, em vez de darem-se as mãos, passam-se rasteiros. Então, de Platão a Nietzsche, todos os filósofos morais, os pensadores da ética, os grandes escritores, romancistas, no teatro, esse sentimento de inveja em todos os campos sempre foi muito explorado. Então eu teria infinitas abordagens possíveis sobre a inveja, a competição e a rivalidade, o orgulho, o ressentimento, a traição, a perfídia. Isso tudo é que a filosofia moral estuda, a ética estuda isso. E eu escolhi um livro chamado Espertos como Serpentes, Manual de Sobrevivência no Mercado de Trabalho, que tem uma característica muito interessante. É um livro que está inserido na biblioteca René Girard. René Girard, para vocês terem uma ideia, é uma espécie de Marx do século XXI. É uma espécie de Freud do século XXI. É um cientista social dotado de uma teoria explicativa muito poderosa, muito rica e que pode ser interpretada em todos os âmbitos, praticamente. Porque essa teoria mimética, aqui no item 2, é uma teoria revolucionária, entre aspas, pela simplicidade e pela capacidade de explicar uma série de fenômenos sociais, da política, da economia, da psicologia, do direito, da religião, da história, da literatura, por conta de algumas poucas intuições simples. Então a teoria mimética é uma teoria complexa de uma intuição simples, que é a intuição que explica a inveja, que é a intuição que explica a dificuldade do trabalho em equipe. Porque aparentemente, até segunda ordem, ninguém tem um problema moral grave. Ninguém é um assassino, é um psicopata, ninguém é um traidor, um mentiroso, quanto mais. Mas mesmo assim, o Girard se pergunta, por que num grupo de pessoas virtuosas há tantos vícios? E por que as pessoas virtuosas tendem a cometer atos viciosos quando estão em equipe, quando estão em grupo, quando estão em comunidades? Por que pessoas que, olhando de fora de grupos, repudiam certas atitudes, falam assim, eu jamais faria isso, mas quando estão inseridas nesses grupos, fazem pior? Por que isso? Por uma espécie de doença do desejo, por uma espécie de desvio, de patologia do desejo. E isso que o Girard explica como desejo imitativo, desejo mimético. Mas vamos didaticamente por partes. Então, o livro é baseado nesse autor chamado René Girard, é uma exploração dessa teoria mimética, e essa teoria mimética é uma teoria ética, é uma teoria prática, aplicável, perceptível, não foge do senso comum. Eu não estou aqui numa aula de filosofia moral, eu não estou na universidade. Eu estaria sendo vicioso e pouco virtuoso se eu estivesse dando uma aula teórica, até porque nem aula é. Por outro lado, não é uma palestra motivacional, não é um coaching, não é uma palestra de autoajuda, então eu também tenho uma parte teórica. Então a ética tem duas dimensões, teoria e prática. Uma dimensão intelectual e uma dimensão moral. Então as nossas ações práticas dependem das nossas intelecções, dos nossos conhecimentos, do que nós pensamos, das palavras que nós usamos. Eu comecei dizendo que a ética é uma reflexão sobre o comportamento, institucional nesse caso. E eu comecei dizendo que ela usa certas palavras. A depender das palavras que nós usamos, muda muito o que nós estamos vendo. Tá certo? Então, o livro, por causa disso, tem duas partes. Uma parte teórica e uma parte prática. O livro é escrito por dois autores, Jim Grote
e John McGinney. Um professor de filosofia da universidade, como eu, e outro advogado do universo financeiro e especulativo nos Estados Unidos. Então, é como se fosse uma mente teórica e uma mente prática. Eles uniram isso e fizeram uma obra interessantíssima, que se afasta muito da linguagem da autoajuda, porque é baseada em duas correntes ou concepções fortes. Uma teoria social, que é sociológica, que é antropológica, que é psicológica, da teoria mimética, e uma tradição ética milenar, a do cristianismo. Então, é um livro muito interessante e muito forte por causa disso. E essa tradição cristã se evidencia no título. O título do livro vem de uma famosa passagem de Cristo. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos, sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Então, a simbologia evangélica dos animais, eu não vou ter tempo de explicar o significado aqui do lobo e da ovelha, mas vou falar brevemente da serpente e da pomba. Bem, Jesus exorta os seus seguidores, os seus discípulos, a terem uma característica que até segunda ordem é diabólica. Porque a serpente, desde o livro do Gênesis, é a representação do diabo. E essa palavra no Evangelho de São Mateus, em grego, ela pode ser traduzida tanto por sábios, como as serpentes, prudentes, como as serpentes, precavidos, como as serpentes, ou ter significado de espertos, como as serpentes, que é o título que o tradutor brasileiro utilizou, espertos, que significa maliciosos, que significa interesseiros, desconfiados. Então, o título encerra um paradoxo, porque tão logo Jesus exorta a sermos espertos como as serpentes, nos pede para não participar do mal que nós conhecemos, como as pombas. Então, saber que existe o mal, saber que existe a malícia, mas não compactuar, renunciar ao mal como as pombas, que é a representação agora no Novo Testamento do Espírito Santo. Exatamente o animal que desponta no batismo de Cristo. Então, o título, que é a epígrafe do livro, encerra um paradoxo. Nós não podemos ser bobinhos. Nós não podemos ser bobos. Nós não podemos ser ingênuos. Mas temos que ser inocentes. Ingenuidade não é inocência. Então, o livro é um livro que busca uma retidão, que apresenta uma honestidade e uma integridade do ponto de vista da ética pessoal, reconhecendo os mecanismos rivalitários, concorrenciais do mercado de trabalho. E vejam que esse é voltado especificamente às grandes corporações internacionais. Mas não tem problema. Não muda nada trabalhar na Shell ou no Sebrae. Eu li esse livro com grande proveito e o meu ambiente de trabalho tem 10 pessoas. Eu sou coordenador de uma pesquisa de 9 bolsistas. Além dos meus colegas, eu não estou falando do meu trabalho com os outros colegas, estou falando do meu grupo de pesquisa. Eu sou um acadêmico, pesquisador. O livro descreve a minha realidade, mas descreve a realidade da família, descreve a realidade das pequenas sociedades. Qualquer grupo de homens em que há colaboração, cooperação e hierarquia, em que deve haver obediência e mando. Então, o livro explica as grandes corporações, mas explica qualquer sistema fechado de relações sociais. Por exemplo, uma escola. Por exemplo, uma universidade. Qualquer grupo que se reúne diariamente numa sala. Como a grande maioria dos trabalhadores do mundo. Então, o subtítulo do
do livro é Ética Comercial e Política de Escritório. Então, o dilema dos autores é o seguinte: por que há tanto conflito no trabalho? Por que o trabalho é um lugar de briga? Grande ou pequena? Catastrófica ou singela? Por que o trabalho é um lugar de hostilidade, não só de amizade? Então, para entender esse dilema, os autores se valem dessa teoria mimética. O que significa essa teoria mimética em poucas palavras? Eu vou explicá-la o mínimo necessário para entendermos o complexo de gestão. Então, o René Girard estuda na sua primeira grande obra, chamada Mentira Romântica e Verdade Romanesca, que é uma obra de 61, a inveja, o orgulho, a vaidade, o ressentimento na modernidade, a partir do que ele chamou de desejo mimético. O que significa desejo mimético? Mimético vem de uma palavra grega chamada mimesis, que significa imitação. Então, o desejo mimético significa o seguinte: nós só desejamos alguma coisa a partir de um modelo. O nosso desejo nunca é direto. Nós sempre temos um modelo que nos inspira a ação. No trabalho nós temos um chefe. Não é possível um trabalho sem chefe, sem tutor, como vocês terão, sem um coordenador, sem um gestor, sem um líder. Não é possível. No complexo de gestão, o chefe, que aqui se representa quem estiver na liderança, quem estiver na coordenação, é o modelo das minhas ações, porque orienta o que eu devo fazer. Se esse chefe está fora do meu campo de possibilidades, e eu o reverencio, e eu o respeito, a relação tende a ser equilibrada e harmônica. E quanto mais eu admirar o meu chefe, tanto melhor empregado eu serei. Se eu admirá-lo, respeitá-lo e, por assim dizer, estiver no meu lugar. Agora, não é isso que acontece a partir da modernidade, segundo o René Girard. Porque a partir da modernidade se instaura o princípio da igualdade radical. E todos somos iguais do ponto de vista social e político. Felizmente, isso é uma grande coisa, uma grande conquista histórica. No entanto, as relações sociais são sempre marcadas pela desigualdade. Porque sempre há modelos a serem imitados. E se o modelo que eu imito me motiva a um objeto, mas agora passa a ser um obstáculo ao meu objeto, ele passa a ser o meu rival. Então, o complexo de gestão é o bom chefe, que por ser tão bom chefe, torna o empregado desejoso de também ser chefe. E, portanto, agora, o empregado desejoso de ser chefe vai ter no chefe não um colaborador, mas um rival. E pode gerar facilmente uma competição. E o bom chefe é tão bom chefe, estimula tanto o empregado, que ele se torna melhor do que o chefe. E agora o chefe vai ser o primeiro a cortar as asas do empregado. Então, esse deslocamento dos polos do triângulo mimético, do triângulo da imitação, é que é o problema do complexo de gestão. E vejam, quando eu tenho um desejo instilado por um modelo, e eu não alcanço o que eu quero por causa do meu modelo, e ele se transforma num obstáculo, e eu me frustro, eu tenho duas opções morais básicas. Ou eu faço uma meia-culpa, e digo, eu sou culpado, ou outros são culpados. Então surge com a frustração o processo de
culpabilização, que é correspondente ao processo de vitimização, de auto-vitimização. Eu sou vítima e o meu chefe é culpado. Eu sou vítima e o Estado é culpado. Eu sou vítima e a economia é culpada. Um filósofo português, Alexandre Sá, diz que hoje nós pagamos os políticos para serem responsabilizados de algo que eles não são capazes de solucionar, como a crise econômica. Então nós precisamos de bodes expiatórios. Esse é o segundo conceito simples do René Girard, que vem de uma investigação antropológica na sua segunda obra, que é A Violência e o Sagrado, que é uma obra de 1972. A ideia do bode expiatório é a reunião do grupo em torno de uma vítima inocente. Então, a culpa, todos os empregados frustrados com os baixos salários se reúnem para culpar o chefe que ganha bem e não consegue coordenar bem o trabalho. Então surge a necessidade de culpar alguém. E esse alguém provavelmente é inocente. Tende a ser inocente. Mas não tem problema, porque se cria um mito. Se cria uma fofoca. Se cria uma inverdade. Uma inverdade que é repetida e que é robustecida pela força da repetição. Pela força de uma história que ganha corpo, vida própria. O terceiro grande livro do René Girard, Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo, de 78, é um estudo não da modernidade individualista, rivalitária como no primeiro, e também não dos mitos antropológicos das origens da cultura como no segundo, mas agora sobre a revelação do cristianismo. Revelação que não é religiosa, no sentido estrito, mas que é antropológica, porque revela esse mecanismo do bode expiatório e revela a inocência da vítima. Porque pela primeira vez não é um mito que é contado pelos acusadores, mas é uma revelação porque é contada pela perspectiva da vítima, do perdedor. Não é contada da perspectiva de Herodes, Pilatos ou Caifás e Anás, mas é contada da perspectiva de quem foi derrotado, dos seguidores de Jesus. Então, o estudo do cristianismo para René Girard tem uma dimensão eminentemente ética e científica, que gera a postulação de que, reconhecendo a nossa possibilidade de sermos acusadores, nós podemos renunciar à primeira pedra. E essa renúncia à primeira pedra, a acusação, é que pode dar ao trabalho em equipe uma outra dimensão e uma possível solução, uma atenuação desse complexo de gestão. Então, complexo de gestão. Divido essa parte da palestra em duas sessões. Um diagnóstico. A filosofia nasceu filha da medicina nesse sentido. A filosofia é uma espécie de medicina da alma. Como é que a medicina procede? A medicina percebe o que está dando errado no corpo. Fala assim, poxa, você está com febre, você não deveria estar com essa temperatura. Essa febre é um sintoma de alguma coisa, de algum problema que você está tendo. Eu vou investigar esses sintomas, uma sintomatologia, eu vou investigar e fazer um diagnóstico para buscar uma terapia. Então, de alguma forma, o livro do Espertos como as Serpentes, Manual de Sobrevivência no Mercado de Trabalho, procede dessa forma. O complexo de gestão vem de um tipo de desejo doente. O complexo de gestão é o desejo de ser chefe, é o desejo de mandar, é o desejo de ser líder, é o desejo de ocupar o local de quem ensina a trabalhar. Não há trabalho sem uma coordenação de cima, sem um chefe, sem um líder. Pois o complexo de gestão é a vontade de ocupar o lugar dele. Vejam que isso vem de algo bom, porque isso vem da vontade de ser como ele, mas não ser ele. Então, o complexo de gestão é
é uma espécie de desvio psicológico do papel ocupado pela pessoa no interior de uma organização qualquer. Quem conhece um pouco de psicologia sabe, por exemplo, que Freud, ao fundar a psicanálise, identifica nas relações de pai e filho e de mãe e filho, ou filha e pai, mãe e filha, um complexo de Édipo ou de Electra. É provável que muitos de vocês conheçam isso. O complexo de Édipo, em poucas palavras, é exatamente a relação que se torna conflituosa entre o filho homem e o pai. O pai que começa a dar ao filho ordens ambíguas. Ser como eu, mas não ser eu. E o filho tende a querer seguir a profissão do pai. Até um determinado momento que ele quer ocupar o local do pai. Então é esse espelhamento imitativo, essa inspiração, que deveria gerar um amadurecimento. O pai fala, seja adulto como eu. Que pode ser pensado também como complexo de gestão. O complexo de gestão vem do complexo de Édipo. Ele explica também que o complexo de gestão vem do complexo de ser Deus. O complexo de ser Deus, que é uma explicação ética do mito ou da narrativa originária do Gênesis, né? Que explica também a culpabilização. Ninguém tem culpa. Então, o chefe é o modelo do trabalho, é o que direciona o trabalho, é o que explica o trabalho, é o que determina o trabalho e passa a ser o obstáculo do funcionário que agora gostaria de determinar ele mesmo o trabalho. Então, o triângulo do desejo mimético, que o René Girard explica nas relações sociais, é pensado no mundo corporativo. Mas entendamos rapidamente o triângulo do desejo mimético por uma coisa tão simples como a propaganda. Como funciona a propaganda comercial hoje em dia? Ou a propaganda política? É muito simples. Eu quero ser como Michael Jordan. Eu quero usar Nike. As mulheres querem usar a lingerie da Gisele Bündchen. Por que quando a Gisele Bündchen aparece com uma lingerie, essa lingerie vende muito mais? Qual é a força da propaganda dos grandes ídolos? E essa palavra aqui é extremamente importante, os ídolos. Porque os ídolos se transformam em bodes expiatórios. Os autores citam um provérbio jornalístico, uma frase famosa na imprensa norte-americana que diz: só uma coisa americanos gostam mais do que os copos de estágio, as estrelas. É quando elas entram em crise. E quando as estrelas entram em crise, aí sim é que nós cultivamos a todo momento as informações quando as estrelas se separam ou entram em crise. Então, os ídolos viram bodes expiatórios. Mas o mecanismo do Facebook, por exemplo, o mecanismo da rede social, qual é a nossa atração para fazer como os modelos fazem? De onde vem essa nossa adesão e essa nossa imitação por aqueles que nós reputamos melhores? Então, para o René Girard, o nosso desejo nunca é direto, ele é intermediário. Nós temos uma música famosa na Jovem Guarda, na música popular brasileira, do Roberto Erasmo Carlos, que é A Namoradinha do Amigo Meu. A namoradinha do amigo meu, estou amando loucamente a namoradinha do amigo meu, o René Girard explica isso, é muito simples. Quem deu valor à menina foi o amigo. Quem iluminou o valor e a beleza da menina por quem agora o rapaz está apaixonado e vive um drama, um dilema moral, foi o amigo. Foi a estima e o valor que o amigo dá à namorada que fez o rapaz se apaixonar por ela. Essa é uma relação triangular. No complexo de Édipo, o amor, que tem um significado erótico psicanalítico, que o filho sente pela mãe, vem do pai que dorme com ela.
e a castração que o pai, no sentido psicanalítico, tem que fazer ao deixar o menino fora do quarto e dormir sozinho com a mãe, que gera exatamente o primeiro complexo do menino, o complexo de Édipo. De não poder ser o pai. Quem dorme com a minha mãe é meu pai. Bem, mas eu gostaria de dormir com a minha mãe, porque meu pai dorme com ela. E eu quero ser como meu pai. Então, essa triangulação que está presente em todas as relações sociais, que é a triangulação dessa inspiração do desejo que vem de um mediador, de um modelo, é que pode gerar uma crise. Que é uma crise pela interdependência com o chefe, com os coordenadores, com os líderes. Então vejam só, do chefe depende a minha ascensão profissional. Mas ao mesmo tempo, ele também é o maior obstáculo à minha promoção. Porque eu posso desejar estar acima dele. Eu posso desejar superá-lo. Ou melhor, eu posso desejar estar no lugar dele. Imagine a situação de numa avaliação institucional, um chefe perguntar ao seu subordinado: que lugar você acha que deve ocupar na hierarquia? E ele responde: o seu. O lugar de chefe. Porque eu acho que eu posso fazer o seu trabalho melhor do que você. Mas por quê? Porque você me inspirou a fazer bem o seu trabalho. Porque você me motiva a fazer bem o trabalho. E para fazer bem o meu trabalho, eu tenho que entender a fazer bem o trabalho daquele que me manda, que é você. Então, o complexo de gestão é a relação potencialmente conflituosa nas hierarquias profissionais. Veja que a burocracia estatal tenderia a proteger essa rivalidade, porque os cargos são altamente hierarquizados, impedindo que os funcionários concorram entre si, ainda que realizem as mesmas funções. E o René Girard explica que a hierarquia militar, por exemplo, é característica de uma era pré-moderna em que o desejo não estava viciado. Em que sentido? Não é que o desejo não fosse vicioso, não é que não houvesse vontade do soldado ser capitão, mas o soldado nunca ia querer ser general, porque a patente é altamente hierarquizada. A noção de empreendedorismo, a noção de livre comércio, de livre concorrência, essa liberdade moderna nos torna imunes a essas hierarquias rígidas. Porque nos dá a ideia, a sensação de que nós podemos concorrer com qualquer um normalmente. Eu poderia estar no lugar do reitor da universidade. Eu sou um mero professor. Não, eu acho que eu sou melhor do que o reitor. Eu poderia estar no lugar do governador. Mas quem é você? Eu sou um mero cidadão. Então a modernidade abre o campo para uma dimensão horizontal de igualdade radical e enfraquece as hierarquias. E eu comecei dizendo que a hierarquia é essencial no trabalho em equipe. Porque a modernidade tende a ver a hierarquia como algo rígido, como algo que enrijece, que engessa e que torna travoso, travado o trabalho. Então vejam, o complexo de gestão. O empregado produtivo, competente, beneficia o chefe. E o chefe tem muito orgulho dele. E o chefe fala: bem, esse aqui eu que ajudei, eu que criei. Eu conheço um advogado, que já é advogado há 15 anos, e que formou quase que uma geração de estagiários. Mas ele, claro, eu sou um estagiário dele. Então, ele quer manter o complexo de gestão. Ele quer continuar no lugar de chefe, ou de líder, ou de modelo daqueles que aprenderam com ele. Agora, e proporcionalmente, o empregado incompetente prejudica o chefe. Que vai dizer: eu fiz tudo o que eu podia, mas ele não consegue aprender. Vejam só, eu que consigo gerir tão bem as pessoas, com este não consegui sucesso. A culpa é dele, não minha. Quando eles são bons, o mérito é meu. Agora, se eles são ruins, a culpa é deles. É típico complexo de gestão. Paradoxalmente, aqui vem um paradoxo. O funcionário excepcional, brilhante, extraordinário, destacado,
incomoda o chefe. Super produtivo que incomoda o chefe. Que comece a se sentir ameaçado por ele. Porque ele faz tudo que tinha que fazer e um pouco mais. E o chefe começa a ver que, em vez de ser um funcionário, ele tem um possível rival. Porque esse funcionário está no mesmo patamar dele. Porque ele quis que o funcionário alcançasse cada vez mais. Só que ele não contava com a astúcia da serpente. Vejam, se nós fôssemos só astutos como as serpentes, a serpente dá o bote. E é claro que os autores do livro não estão dizendo: entendam muito bem o mecanismo da unidade que vocês estão inseridos, se tornem chefes, empreendam, vençam e não. Sejam inocentes como as pombas também. Né? E eu vou mostrar como, em tese, isso pode ser feito. Então, as ordens ambíguas, tome iniciativa, seja empreendedor. Não passe por cima de mim. Eu quero acompanhar cada passo da sua produção. Você está mandando eu tomar iniciativa, eu fazer acontecer. Esse cliente, atenda esse cliente com toda a intensidade, com toda a atenção, mas sempre me deixando a par do processo. E de repente o chefe percebe que o funcionário já está no quarto cliente, vindo daquele primeiro cliente, que ele está crescendo. Bem, o galo precisa impor autoridade no frango, no galinheiro. Então veja como a hierarquia é sempre frágil diante de um grande frango. O grande frango vai falar assim: não, agora eu sou galo. Esse também é um complexo de gênero. Então, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo simples e pessoal. Eu sou professor, pesquisador, e eu coordeno um grupo de pesquisa de vários alunos. Todos são alunos, seja da graduação, seja da pós-graduação. E aqui é uma hierarquia, pós-graduação e graduação. E eu estimulo os meus alunos que tenham o máximo de autonomia, o máximo de iniciativa e de independência, até porque o nosso trabalho é intelectual e todos podem ler, pesquisar, aprender e ensinar. Dependem de mim, que estou apenas coordenando as grandes linhas da pesquisa. E tenho então um aluno extraordinário, um aluno excepcional. E eu digo para esse aluno: olha, pega esse livro aqui, estude e faça um subgrupo e ensine esse livro para os outros. Só que ele não pegou um livro que eu passei, ele pegou 10. E os outros 9 eu não conheço. Dependendo da minha atitude, do meu complexo de gestão, eu posso me sentir profundamente ameaçado por esse aluno. Porque ele começa, ele falou assim: professor, o senhor mandou eu estudar, ler, então pronto. Inclusive eu fui além do senhor. Veja que gera uma ambiguidade que é o complexo de gestão. Eu posso sentir que esse aluno agora é meu rival. E posso querer castrá-lo, posso querer cortar as asas dele. Dizer: não, esses livros não cabem. Esses livros aqui não precisa. Mas eu não mandei tomar iniciativa, eu não ordenei esses aqui. Eu sou o chefe da pesquisa. Está me entendendo? Eu falei: toma iniciativa, pesquise, expanda a bibliografia. E agora eu estou dizendo: não. Esses aqui estão demais, porque até eu não li, eu não conheço. Então não está no meu domínio, nesse caso é intelectual. Então eu não conheço esses temas, esses autores. Então qual é o dilema da hierarquia? Se a gente delega demais as funções, a gente perde o controle. E se a gente gerencia demais, a gente sufoca. Então a dificuldade toda está no equilíbrio entre delegar o suficiente para não perder o controle e gerenciar o suficiente para não sufocar. Isso, claro que não é fácil. Mas veja, o objetivo disso, dessa complexidade da gestão, é o bem comum da instituição e o objetivo social que ela cumpre. Em última instância, o bem de toda a sociedade. Então veja. Se nós estamos de acordo, minimamente, com o diagnóstico chamado complexo de gestão, que veja, uma coisa muito simples, é querer ser o chefe, é querer mandar, e todos estamos submetidos a esse complexo,
dos trainees e estagiários até os dirigentes, coordenadores, porque os dirigentes e os coordenadores têm chefes, talvez do Sebrae Nacional, que tem chefes de alguma iniciativa. Cada um vai ter, o chefe aqui é alguém no topo da hierarquia, é alguém acima. A política pode ter um complexo de gestão com a economia, por exemplo. Os agentes políticos podem ter um complexo de gestão com os agentes econômicos. Nós tentamos, então, agora, para concluir, mostrar algumas possíveis formas de solucionar esse problema. Então, a primeira coisa é reconhecer que sempre haverá frustração por causa do princípio da escassez. Sempre haverá alguém com maior visibilidade, com maior sucesso, com maior capacidade laboral do que nós. E que, portanto, sempre haverá a possibilidade de nós nos inserirmos ou nos vermos em situações de concorrência. E que nós temos que extrair dessa concorrência algo positivo. A concorrência tem que ser algo bom. A concorrência tem que nos levar à superação conjunta das dificuldades, à autossuperação das minhas limitações e não permitir que ela se torne competição, que ela se torne rivalidade, porque isso é ruim. Por causa dessa frustração constante, surge um processo de culpabilização. O homem não suporta algo sem sentido, sem porquê, sem motivo. E por isso cria mitos para explicar essas coisas. Bem, mitos aqui significa narrativa falsa. E segundo os autores, o mundo corporativo é um mundo de fofoca. Em inglês, gossiping é um pouco mais grave. Veja, eu não sei como vocês entendem a palavra fofoca. Aparentemente é uma palavra coloquial, simples e inofensiva. Parece uma coisa um pouco boba. Mas gossiping, em inglês, é um pouco mais grave. É maledicência, é malícia, é aquela mentira intencional. É uma coisa grave. A fofoca não é só o que nós chamamos hoje de bullying. Não é só... E o bullying, vejam, é tipicamente um ato de eleição de um bode expiatório. Lá nos Estados Unidos é muito comum o bullying com os nerds, entre aspas. Vejam que o bullying com os nerds é uma forma de apontar a culpa num grupo. Então, a fofoca, para os autores, é a criação de um mito que transfere a responsabilidade e que elege um bode expiatório. E vejam, a fofoca pode se dar com um muito ruim, que está atrapalhando, ou com um muito bom, que incomoda pela excelência, que incomoda pelo destaque, que me mostra como eu sou ineficiente. Porque tem 10 processos relativamente iguais em tamanho. Ele faz em 3 horas 5. E eu na terceira hora estou na metade do primeiro. E nós temos o mesmo quadro horizontal. O que eu posso fazer com esse possível? Quem vai ser promovido? Quem vai ser destacado? Quem vai ter visibilidade? Nesse caso, a visibilidade vem da utilidade. Mas nem sempre utilidade e visibilidade estão acompanhadas. Tem pessoas com muita visibilidade e pouca utilidade. E tem pessoas com muita utilidade e pouca visibilidade. É o jogo nessa matriz cartesiana de visibilidade e utilidade que pode ajudar a solucionar alguns dilemas do complexo da gestão. Então, a fofoca é uma forma de violência velada, de violência verbal. A fofoca sempre tem uma segunda intenção, sempre tem um porquê por trás, que nem muitas vezes os fofoqueiros não sabem, mas o poder de disseminação e de contágio da fofoca é que é impressionante. Então, a fofoca é um mercado negro de informações numa empresa, segundo os autores. Mercado negro de informações que não podem ser transacionadas à luz do dia, que não podem ser assinadas no memorando e documentadas, mas que são expandidas como meia-verdade e que podem gerar uma fofoca faccional, ou seja, uma forma de denegrir um bode expiatório por causa da unidade do grupo. Não, a culpa, por que eu?
Por que você demitiu a mim e não a ele? No momento como esse, num momento crítico como esse, como de promoção e de demissão, e que só há uma vaga a ser promovida e uma vaga a ser demitida, por que eu? Mas a culpa é dele. Mas por que não ele? Eu quero concorrer. Claro que está concorrendo. Então, o ambiente de trabalho, muitas vezes, rompe com o princípio da equipe, porque os indivíduos se veem assolados com atitudes como essa. Então, os autores trazem um quadro, uma matriz de visibilidade e utilidade. Então, por que a fofoca é a administração da culpa e do crédito? Porque a fofoca pode ser um mito hiperbólico que superdimensiona o mérito de alguém. Fulano é brilhante, é extraordinário. Ou um mito que denigre por completo a imagem de alguém. Fulano não presta para nada, nem para recado. E, portanto, ele vai ser alijado, ele vai ser o bode expiatório. Ele vai ser considerado de lado. E claro que isso vai gerar um contra-ataque. Claro que isso vai gerar uma rivalidade dentro da instituição ou da corporação. Uma das soluções, não é uma dica, mas é uma reflexão que os autores fazem, é saber se mover no quadro da visibilidade. Saber desaparecer quando necessário. Aumentar sempre a utilidade. A utilidade é a produtividade. A utilidade é os potenciais que vão surgir. E como ela vai responder a esse sucesso atual? Porque essa foi a pergunta. E aí, Adriana, eu diria que a gente pode tentar diferenciar, então, o endomarketing, que é público dentro da empresa, que é oficial, que é bom, e que, inclusive, é uma normativa de muitas empresas, com as redes sociais. É não confundir, porque, veja, o que é a rede social? Que é um sistema de comunicação extraordinário. A rede social pode servir como um mecanismo de autopromoção, de autopublicação, agora todo mundo tem um publicitário. Assim mesmo. Eu posso me tornar o meu publicitário. Eu posso dizer, como eu tiro uma foto de mim aqui, dando palestra no Sebrae, e põe no meu Facebook, eu posso muito bem me promover a todo momento. Então, o endomarketing poderia ser usado de forma correta se não gerasse uma espécie de autopromoção. Porque a autopromoção pode ser vaidosa. Porque a publicidade pode ser a propaganda. Tem uma diferença básica entre publicidade e propaganda. Eu não estou me referindo ao termo técnico da publicidade, mas no sentido comum, publicidade torna público. Eu faço um projeto de uma empresa que tem endomarketing, que tem comunicação interna e promovo o projeto aqui dentro. Eu publico o projeto. Agora vejam, o marketing é um mecanismo de torná-lo vendável. Não é esse o interesse mas torná-lo desejável. A propaganda é atribuir a alguma coisa um valor que ela não tem, mas que ela passa a ter. Eu posso dizer assim, olha, esse livro aqui vale R$30, mas eu estou precisando lucrar na editora, então eu vou ter que vender ele por 50. Então eu vou dizer algo que ele... Vou dar a ele um valor que ele não tem. Eu vou dizer que ele vale 50 agora. Então isso seria mais propaganda. Então, isso vem da carência de reconhecimento, da vontade de ser mais do que se é. Então, não usar o endomarketing para fins vaidosos. Seria esse o comentário. E isso está diretamente ligado com a interessante pergunta do Kleber. Ora, se há uma matriz, utilidade e visibilidade, eu posso ser muito útil e pouco visível. Posso ser muito útil e muito visível. Ou posso ser muito visível e pouco útil, ou posso ser pouco útil e muito visível. Então, tem duas injustiças fundamentais aqui. O Kleber pergunta como fazer uma matriz sucesso e serviço. Eu diria, Kleber, que sucesso e serviços são diretamente proporcionais. Ou deveriam ser. Isto é, que eu deveria aferir a minha matriz, o meu quadrante de sucesso pessoal, individual, pelo nível de serviço que eu sou capaz de promover. Nesse sentido, eu ia, e foi algo que eu falei na primeira palestra, na palestra de agosto
de 2015, eu iria considerar o bem comum, o bem individual. Eu iria ter motivação e interesse pelo bem dos outros e pelo que eu alcanço na sociedade, o que eu forneço à empresa e à sociedade. Então eu iria romper a lógica do egoísmo e do altruísmo. A lógica de que ou eu me beneficio ou eu beneficio os outros. Ao contrário, eu ia dizer que o benefício que eu caso aos outros também é para mim. E aí vem uma noção importante que perpassa todas as questões que nós estamos refletindo, que é a noção da fama. Né? Vejam, orgulho, vaidade, inveja, fama. O que é a fama? A fama, muitas vezes, é a permanência de um reconhecimento quando o motivo que o causou já passou. Então, a pessoa continua surfando nos louros da glória antiga. E aí, investe apenas na visibilidade, investe apenas no marketing, nas redes sociais, e investe apenas na capacidade de ficar na boca do povo, digamos assim. De fazer essa... Vejam, isso seria fofoca também. Não porque eu estou injuriando ou caluniando outra pessoa, mas porque eu estou deixando um mito de mim mesmo, sobre mim mesmo, correr na boca do povo. Então eu vou e lanço para alguém, sabe aquele meu projeto, já está no segundo ano, está vingando. Eu estou me promovendo, eu estou investindo na minha visibilidade. E eu gasto mais tempo com isso do que no tempo de trabalho. Nesse caso, o meu sucesso... Você fez, eu vou aderir a fazer o que você está pedindo. Eu estou diminuindo o meu serviço, mas querendo aumentar o meu sucesso. Ora, o sucesso que aumenta sem o serviço, ele é injusto. E certamente vai me tornar bode expiatório. Quando perceberem isso, vão me denunciar, vão me acusar. Veja que essas denúncias, essas acusações, elas não são formais. Não é entrar num processo administrativo, do código de ética. Não é isso. É muito mais sutil aqui. O trabalho em equipe, a vida em comunidade, em sociedade, ela é muito complexa do ponto de vista psicológico. E as ações, elas são sempre... Elas entram num circuito de multiplicação impressionante. Então, considerar que o serviço é o objetivo do sucesso seria uma forma de equacionar, eu acho, esse tripé. De alguma forma, eu comentei a pergunta da Eliane, porque o líder tem que ser um exemplo, tem que ser inspirador, mas ele não pode exatamente ter essa vaidade, esse orgulho, e principalmente, vejam, o modo como a administração gerencial básica tenta superar é mostrar que a eficiência gera o crescimento. Então, a ideia é que haja possibilidade de crescimento para todos, os talentosos e os virtuosos. E, portanto, que os líderes possam incentivar o crescimento e a promoção dos liderados. Para que os espaços que os líderes ocupem não sejam cobiçados pelos liderados. Porque o problema, o complexo de gestão é exatamente esse. Eu torno, no meu caso, professor, eu torno um aluno tão bom que em 5 anos é melhor do que eu. Então, eu ocupo uma cadeira, que é a cadeira de ética, mas agora vai ter um concurso público de um dos meus alunos. E ele passa. E eu estou na banca do concurso. E ele passa. E chegando ele fala assim, bem, eu sou mais apto a ocupar a cadeira de ética agora. Mas é o professor Vitor. Pois é, eu acredito tão bem dele que eu superei. Veja que isso é possível. E se só houver uma cadeira de ética, agora eu tenho um rival. Agora eu o quê? Eu vou falar mal dele, vou dizer que ele é meu eterno estagiário, meu eterno bolsista, eu vou entrar no jogo da fofoca. Então, esse risco é um risco extremamente desafiador. Sempre existe. Isabel, a sua pergunta é muito boa. A inveja é diferente da emulação. A emulação é quando eu me inspiro numa pessoa sem querer ocupar o lugar dela, sem querer competir pelas mesmas coisas dela. É quando há espaço para todo mundo, por assim dizer. É quando eu, ao contrário,
contrário. Reconheço que ela é o meu modelo, é a minha inspiração e a tenho sempre no horizonte da minha vida profissional e da minha carreira. A inveja é quando... Você perguntou, a inveja pode ser positiva? Não, a inveja nunca pode ser positiva, porque a inveja pressupõe exatamente uma competição por um espaço ou por um objeto. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Se eu invejo a mulher de um amigo, isso nunca é positivo. Agora eu posso me espelhar num relacionamento. Eu posso admirar um casal de amigos e querer incorporar certas virtudes do casal em mim. Mas veja, se eu cobiço a mulher de um amigo, o problema aí é o meu amigo, né? A quem eu invejo, cuja mulher eu invejo. Está entendendo? Então a inveja nesse sentido, quando compete e rivaliza por objetos, ou por pessoas, ou por cargos escassos, gera competição. Agora, a emulação, a inspiração, modelos positivos e modelos construtivos é que rompem com essa ideia do complexo de gestão. Porque veja, lembre que o complexo de gestão nada mais é do que o funcionário que se inspira no chefe e que passa a ter o chefe como rival. Agora, se ele for tão bom funcionário que se tornar chefe de uma outra equipe, não tem problema nenhum. Não? Bem, acho que essas são as reflexões que nós podemos fazer. Mais uma vez, eu agradeço muito e parabenizo vocês por abrirem uma oportunidade de uma reflexão ética como essa.